É isso aí, já dizia meu tio avô João, tio avô da quarta mulher do meu bisavô. Meu bisavô é um pegador, né? Olha, eu começar a falar do meu bisavô Isidoro aqui já também. É, camarada, quatro mulheres, rapaz. O vô, meu avô materno, era a primeira mulher. As outras foram morrendo, teve uma que ele pegou mesmo, a outra não tá morrendo, então já era mulher, hein? Acho que deu no mínimo uns 20 filhos. Tem pereira para tudo quanto é canto. Na cidade, fora da cidade, fora do estado e tudo. Olha que coisa. O que eu quero falar é sobre tá rico. Tá rico. Uma época eu fazia uma brincadeira da minha tia já falecida, tia Dete, da Santa Wikipédia. Aí eu chegava lá e dizia: ô tia Dete, tá rica? E passava o braço por cima da cabeça dela. Aí é, tô rica mesmo, tô rica mesmo. Quando ela não dizia assim, tu que tá rico, os parentes do Jangão. Aí eu disse, não, quem tá rico é tu tá rica. Tá rica é de Jesus. Aí depois ela começava a pensar, tô rica mesmo. Vou morar no céu, tô rica. E eu fazia essa brincadeira até, me lembra assim com emoção. Eu acho que, não sei, um mês ou algumas semanas antes ela faleceu, eu fiz isso. Olha, tá rica, né? Amém, amém, amém. Ela achava que eu falava isso de modo irônico e jocoso, na realidade. Fosse inveja de alguma prosperidade que ela tivesse, ou fosse zombaria dela, não era uma brincadeira normal, de uma pessoa que gostava, amava ela. Apesar de eu não sei se gostava tanto de mim assim, eu gostava dela. E eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Porque ontem me sucedeu um fato, eu gosto de andar na rua e ficar olhando, pesquisando assim o que acontece quando não acontece comigo mesmo. Isso que eu vou relatar é uma conversa de alguém comigo. Eu não vou revelar a pessoa, até porque a pessoa é meio famosinha aí na cidade, faz vídeo com ela. E tá bem, tomara que esteja bem mesmo. Ele precisa mesmo de ajuda para ter uma vidinha digna. E ele veio pra mim, ô jovem, ô não sei o que, vem cá. Eu tava filmando uma praça. E ele disse assim, bah rapaz, como é que tá o jogo? Começou puxando conversa, falando de futebol. Sabia que eu falo de futebol no canal, o outro canal lá. Começou puxando conversa com vários tipos. Depois mostrou lá um vídeo da filha dele, já falecida, lamentavelmente, segundo o que ele disse. E ficou citando muitas coisas. Para chegar no final, ei, o jovem, não tem uma grana, eu vou te pedir uma coisa agora. Aí ele foi assim, eu pedi uma coisa, eu disse que tu quer, é dinheiro? Ih, rapaz, também tô atrás de dinheiro. Tô filmando isso aqui para ganhar dinheiro. Por que tu não vira no YouTube? Tem celular, pega o celular, começa a filmar lá, pede lá para Santa Márcia, Imperador, te ajudar e tu vai para frente. Quantos que começaram no YouTube tarde, ó, por exemplo, aquele senhorzinho que eu falei em vídeos anteriores que deu bastante visualização, acho que foi lá no outro canal. Ele começou com 70 e poucos anos. E esse que conversou comigo tinha 60. Então nunca é tarde para nada. Vai lá os vídeos, vai que bomba. Até porque ele tem, sinceramente, muito conhecimento, sabe falar bem, é uma boa oratória. Vai que acontece. E vem me pedir dinheiro. Eu disse, rapaz, mas vai lá no teu carro lá e pede. Eu disse, mas que carro? Onde, rapaz? Onde que eu tenho carro? Hã? Eu disse, mas tu não tem? Não. Onde tu pensa que eu tenho? Eu tô a caça de dinheiro também. E aí ele foi atrás do outro. E eu digo isso porque é a mais pura cristalina verdade. Eu não sei, na mente das pessoas talvez mais paupérrimas, em condições abaixo da miséria, subhumanas. E esse camarada, uma época, ele vivia quase igual um mendigo. Por favor, alguém ajudava com a pensão, aí tinha problemas com bebida. Então, para essas pessoas, talvez que eu me apronto bem ou coloco uma roupa boa, daquelas que eu tenho, aparenta que eu tenho alguma coisa, que eu sou rico. Agora, só que ele não entende, inclusive é bíblico. Tem gente que se faz de rico e é pobre, e tem gente que se faz de pobre e é rico. Pra você ter uma ideia, eu tive um conhecido, não é que eu tive, meus parentes tiveram conhecido e eu fui criado com essa história. Que tem um sujeito que ele andava assim, ó, que nem um maltrapilho. Você olhava pra ele e dizia, meu Deus, coitado desse homem.
É um mendigo da rua, Jesus amado, tenha misericórdia. Que nem a outra lá, Jesus. Aí você ia na casa dele pra ver como é que era. Você ia ver debaixo do colchão, que no passado eles guardavam dinheiro debaixo do colchão. O camarada era um dos mais ricos da cidade. Do camarada um dos mais ricos, mas andava que nem um pobre fudido. Então isso não quer dizer nada. Depois morreu, deixou tudo pros filhos, os filhos curtiram bem a vida. Estão até curtindo hoje, filhos e netos. Ainda parece que ele teve uma enfermidade grave. Ele disse pro doutor na época, olha, dinheiro não é o problema. O médico disse, sim, mas você está desenganado. Então o teu dinheiro não vai comprar a tua cura e muito menos a tua vida mais na terra. Tá vendo? Com relação a essa questão de estar rico, estar pobre. Aliás, a gente pode ser rico. Rico não é questão financeira de dinheiro. Você pode ser rico numa sabedoria, no conhecimento que às vezes você tem. Você pode ser rico principalmente nesse sentido, espiritualmente. Não é na carta de Laodiceia que dizem que ela tem a fama de ser rica, mas é pobre. Ela tinha a fama, a igreja lá de Apocalipse, de ser rica monetariamente, mas espiritualmente era pobre. E às vezes você ou eu podemos ser ricos espiritualmente e sermos paupérrimos materialmente. Geralmente o verdadeiro servo de Deus ele é paupérrimo, bem pobre mesmo. Mas ele é cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Ele abre a boca, fala as coisas de Deus e acontece. Ele ora para os enfermos, são curados. Ele expulsa os demônios, eles caem por terra. E são demônios mesmo, nessas fake news que andam por aí, nessas igrejas para ganhar dinheiro. Que são os verdadeiros servos de Deus. Você percebe que Elias, Eliseu, eram todos pobres. João Batista, paupérrimo. Olha como Deus usava eles. Os próprios apóstolos. Pedro disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E levantava lá os cadeirantes. Não era essa farsa que tem hoje em dia em igreja que se pega o cadeirante, aguenta ele, fica esperando ele andar. Não, ele pegou a mão, levantou e andou, soltou, já foi. Não ficou aguentando muito tempo. Pedro não tinha dinheiro, mas tinha o dom de Deus para curar, para ajudar pessoas. Esse indivíduo é rico, é cheio de Deus. Muito. Então o que vale é isso. Tá? E uma sociedade que a gente vive, principalmente aqui pro Ocidente, Brasil, que o ser não vale nada. O que vale é o ter. Você pode ser um ser vagabundo, criminoso, eu já fiz vários vídeos nesse sentido. O cara mais terrível da face da terra, mas você tem dinheiro, você é respeitado. Às vezes ele é até um santo na cidade. Agora você não tem dinheiro, você pode ser a pessoa mais honrosa, mais humilde, mais sincera, mais obediente às leis dos homens e à lei de Deus. Você não presta, você é criminoso, você é ruim. Muitas das pessoas que me atacam ou que viram inimigas minhas são pessoas que andam na contramão do meu pensamento. São pessoas que não me suportam porque não conseguem ser o que eu sou. Não sei, por isso eu respeito as pessoas pensar diferente, ser diferentes do que eu sou ou penso. Eu não vou me perturbar com ninguém, não. Eu acho que no mundo há espaço para todo tipo de pensamento. Eu sou favorável à democracia, sou favorável à pluralidade de ideias, de crenças, de filosofias. Só que parece que eles não são. Sabe por quê? Porque eles vivem no mundo da competitividade. Às vezes eles ganham de um sujeito em tudo, quase tudo, no quesito material. Mas vocês sabem que o sujeito às vezes tem uma virtude espiritual, eles querem até na virtude espiritual da pessoa. Digamos que a pessoa é caridosa, que a pessoa é humana, é piedosa, ou tem a dons de Deus para curar, para fazer maravilhas. Vai ter um sujeito que vai ter inveja desses dons. Vai ter uma pessoa que vai ter inveja dessa tua maneira de ser. Porque ela não consegue ser, ela quer ser boa em tudo para se gabar, para se exaltar. É lamentável. Porque nós vivemos num mundo de competição. Um quer ser melhor que o outro, mas ninguém é melhor que ninguém. Todos são merda, todos são pó e vão pro pó.
como disse a palavra, quem é tudo é Jesus, é Deus. Será que o povo não pensa dessa forma? Mas não. O pobre é lascado, o rico é saudado. O pobre é incriminado, às vezes ele não fez nada. Não, é pobre, vai pra cadeia. O rico rouba a beça, dificilmente vai pra cadeia. Quando vai, ainda tem essa benesse, que nem esse tal de Cabral aí, Sérgio Cabral, que tá pra ser solto do Rio de Janeiro. O camarada pegou dinheiro público para comprar um baita de um colar para colocar na esposa. Me parece que na época ou era mais de 100 mil reais ou R$500 mil. Com R$500 mil ou R$100 mil, você já faz muita caridade para aquela população fluminense das favelas, das comunidades. Essa é a realidade, meus caros. Ninguém chama ele de ladrão. Ah, se chama ele de ladrão, ele processa. Se ele for solto, vai começar a processar. Agora o pobre, ele não rouba mesmo assim. Ele é até chamado de ladrão ou de enganador. As pessoas têm suspeição dele. Ficam suspeitando dele. Eu me recordo certa feita que me ocorreu um caso. Já citei isso no canal. Eu estava caminhando, saindo de um antigo ginásio na cidade. Tinha acabado de um jogo de futsal. Tinha uma época quando eu era adolescente. Quando eu não estava jogando futsal, futebol de campo, eu era tão viciado nisso. Eu estava vendo jogos, às vezes até de vôlei. Eu era muito ligado no esporte. Aí veio essa depressão, essa lorota de religião, aí me destruiu um pouco nessa parte. Mas quem me conheceu, talvez desde os meus 11 anos de idade, até meus 16, 17 anos, sabe que eu era um camarada fanático de futebol, só sabia falar de futebol. Inclusive teve uma época na própria escola, que eles diziam que eu era o turista. Quando tinha jogo nas quarta-feiras, eu faltava, porque era de manhã cedo, a aula, e o jogo era 9, 10 horas da noite. Ah, tem jogo do Flamengo, agora vai faltar. Vai faltar porque ele viu o jogo do Flamengo às quartas, é chamado turista. E eu via mesmo o jogo de quarta, viciado, por isso que eu sei muita coisa de futebol. Não sei muito, mas eu digo assim, para o senso comum, eu tenho que ser mais do que o senso comum, em alguns pontos. Então, eu estava saindo desse ginásio, e tinha uns rapazes que jogaram um rojão, peito de alemão, sei lá como é o nome lá. Jogaram um artefato dentro de um colégio que fica perto do ginásio. A pessoa que estava vendo, e provavelmente já sabia que tinha aquelas pessoas ali ao redor, um zelador. Ele me viu e já foi querer apontar para mim. Porque eu passei bem na hora que saiu o artefato, vocês acreditam nisso? Então, era eu. Os caras foram sacanas. Sabia que eu estava passando, jogaram bem próximo quando eu estava passando para me incriminar. Mas o camarada tinha visto eles. E se não fosse a minha mãe, na época, a refutar aquele zelador, que disse que era eu, o diretor, eu não sei o que teria acontecido não. Até eu comprovar que não era eu, entendeu? Por quê? Eu era o desconhecido. Era o pau-perra, é engraçado, né? Eu era desconhecido, pau-perra. Aí quando descobriram que eu era filho de quem eu era filho, e meu pai me assumiu desde criança, aí começaram a me respeitar, aí inverteu, não é mais o pobrezinho, é o playboyzinho. É uma gente abundante nessa cidade às vezes mesmo, né? Então eu não era nada naquela época. Aí quem me conhecia era jovem, sei lá, 12, 13 anos. Já conheci provavelmente da minha mãe, não do meu pai. E quem jogou foi um filho de um dono de uma imobiliária, que depois veio a ser morto com um tiro na praça, por conta de drogas, não ter pagado lá as contas que devia. E tinha condição de pagar, e era de família rica. Então o camarada não foi atrás daquele sujeito que já estava fazendo muita de coisa na cidade, por conta de revolta, da separação do pai e da mãe, a mãe que flagrou o pai lá furunfando numa zona, traindo ela. Aí ele ficou revoltado. Eu tinha amizade até com ele, em um dado momento até gostava dele, mas depois ele fez uma sacanagem pra mim. Aí eu fiquei assim, não de detestar ele, mas ficar mais meio no meu canto. Depois mesmo eu virei o crente, aí eu não tive mais amizade com ninguém, né? Mas o que eu quero dizer, olha, ele tinha mais fama que eu na cidade, ele era o filhinho do papai, eu não era nada, eu era pobre, então colocar a culpa em mim. Por que ele não disse que eram os outros lá? E tinha esse e mais dois, que eram dois filhos praticamente de papai.
Então é assim que configura. O pobre sofre muito nessa vida. Mas por outro lado também é abençoado. Deus abençoa, Deus peleja. A gente fala, mas tem pobre que dura mais do que rico na face da terra. Tem pobre que dá a volta por cima. Você vê. E se Deus tem um projeto como tinha, por exemplo, com José do Egito, pode colocar no calabouço. Deus tira o calabouço e coloca como governador. Pode acontecer o que for. E não venha colocar Lula. Isso que eu estou falando não tem nada a ver com Lula. O Lula estava preso e Deus colocou ele no... Não, não foi o Deus não. Foi a manobra do STF. Tá bom? Eu não sou lulista nem bolsonarista. Sou é do Evangelho. Eu estou falando de Evangelho. Do Egito. E os irmãos invejosos queriam matar José do Egito. Aliás, José do Egito não. José no Egito. José era de Israel. Era filho de Jacó. Então, Deus exaltou. E veja que foi Deus mesmo que exaltou. Não foi uma manobra lá da lei. O rei queria saber de um sonho, decifrar aquele sonho, e disseram lá, o copeiro disse que José sabia interpretar sonho. Revelou o dom dele. E graças a isso ele alcançou a benesse, tudo no âmbito espiritual mesmo. Tem essa coisinha de legislação. Não. Foi tudo trabalho de Deus. Não pode dizer que até dá sorte. Mas foi Deus. Ok, meus caros. Eu converso. Depois começo a falar, eu falo muitas coisas. Mas é interessante. Até porque eu gosto de história e fazer um paralelo entre algumas experiências que eu já vivi com o Evangelho. Tem gente que não gosta desse estilo de meditação, reflexão, mas eu acho interessante porque se extrai uma lição e as pessoas podem entender bem como que funciona muitas das coisas que está na Bíblia com experiências próprias. Abraço e até.